Deixando um pouco de lado a estabilidade genômica, talvez a principal teoria que explica, ou mais aceita de explicar por que a gente envelhece, seria a teoria do envelhecimento pelos radicais livres, tá? O que eu tenho nesse gráfico aqui eu tô olhando o dano, proteínas danificadas por radicais livres, tá? Então são proteínas carboniladas, tá? E aqui eu estou olhando fração do tempo de vida, tá? Então cada símbolo desse aqui é um bicho diferente, tá? Então você tem humano, mosca, verme, sei lá, o bicho que você quiser aqui não faz diferença, mas está normalizado pelo tempo de vida, tá? Então, vamos lá, um humano vive 100 anos, que seria 60 anos, uma mosca vive uma semana, que seria quinta-feira, tá? Então, quando você normaliza por 60% do tempo de vida, você tem um ponto de virada. Tá? Então, conforme os organismos vão envelhecendo, até 60% do tempo de vida, você tem uma taxa constante de acúmulo de proteínas carboniladas. Tá? Então, você vai aumentando o dano oxidativo com o tempo. Quando você chega aqui por volta de 60% do tempo de vida, você vê que o acúmulo de radicais não de radicais livres, o acúmulo de dano oxidativo é maior. Tá? Então, parece que você está envelhecendo mais rápido a partir daqui. Tá? Por que isso aqui acontece nesse momento aqui, independente dos bichos? Você pode pensar nisso aqui como um tanque cheio d'água. Tá? Você tem uma taxa constante conforme o tanque vai enchendo de água e depois de determinado momento o tanque começa a encher mais rápido. Para esse tanque encher mais rápido, você tem duas explicações. Ou você abriu a torneira, então está entrando mais água, ou você tampou o ralo, então está saindo menos água. Tá? Aqui no caso, você está pensando em dano de proteína, como é que você aumenta o dano de proteína? É aumentando a quantidade de radicais livres. Tá? Então, abrir a torneira seria aumentar o dano oxidativo. Por outro lado, como é que essa água sai? Como é que os radicais livres saem ah, da jogada, da célula? Tá? Quando você tem uma proteção contra os radicais livres, proteínas antioxidantes, por exemplo. Tá? Enzimas antioxidantes. Isso seria o ralo aberto. Quanto mais proteção contra radicais livres você tem, maior a saída de água, maior o ralo que você tem. Então, para esse que está enchendo, você pode estar com menor proteção contra radicais livres, de forma que você está tampando o ralo. Tá? O que está acontecendo? Você tem mais radical livre ou menos proteção contra radical livre? É... Então, nesse trabalho aqui, eu mostrei um gráfico geral, aqui estou olhando para camundongos, então vocês podem ver que camundongos velhos, tá? Apresentam maior quantidade de proteínas danificadas pelos radicais livres. Então, né, da proteína carbonilada, você compara um camundongo novo com um camundongo idoso, esse camundongo idoso tem mais dano a macromoléculas. Tá? Se a gente olha a respiração mitocondrial, tá? Que é a principal forma de geração de radical livre, a gente não tem diferença nem no consumo de oxigênio e nem na taxa de respiração conforme você muda a idade. Tá? Então, estou olhando aqui o consumo de oxigênio. Tá? Então, você olha aqui a idade. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, você não tem uma mudança significativa no consumo de oxigênio. Tá? Você também não tem uma mudança na taxa de respiração. Se você olha a taxa de respiração aqui, você também não tem uma mudança significativa. Tá? Então não parece ser um aumento de radicais livres que gera o dano oxidativo. Parece que conforme você passa naquela faixa de 60% do tempo de vida, você tem uma redução na sua capacidade de combater os radicais livres. E é por isso que os radicais livres acabam acumulando. E com isso você tem um aumento de dano a DNA, proteína e lipídios, isso vai causar um envelhecimento acelerado. E de fato, se você faz tratamento com antioxidantes, você tem, pelo menos em alguns modelos, um aumento do tempo de vida, mesmo que pequeno. Tá? Então aqui eu tenho vermes C. elegans, tá? Eles foram alimentados com um composto de extrato de algas, que é a astaxantina, que funciona como antioxidante, e que dá o verdinho, tá? Então aqui você tem o controle, o azul e o laranja. Então esses vermes têm esse tempo de vida aqui. Tá? Então, 50% dos vermes morrem lá em torno de 16, 17 dias. Se eles estão alimentados com esse antioxidante, eles vivem um pouquinho mais de tempo. Então, de fato, a presença de antioxidantes parece aumentar o tempo de vida. Então, reduzir o envelhecimento.
Em camundongos, a gente não consegue ver diretamente aumento do tempo de vida usando esse antioxidante, mas você tem, dá para ver que ele funciona de fato como um antioxidante, tá? Então, se você, aqui tem um camundongos modelos para hemorragia cerebral, tá? Então, estou vendo o dano oxidativo no cérebro. Se você trata com antioxidante, então estou comprando as últimas duas barrinhas aqui, tá? Então esse camundongo aqui, esses dois aqui tem hemorragia cerebral. Esse aqui foi tratado com veículo, placebo, e esse aqui foi tratado com antioxidante, tá? Então quando você trata com antioxidante, você tem um aumento da atividade de enzimas antioxidantes nesse modelo, e você tem uma redução da oxidação lipídica, tá? Então aqui tem esse nível de oxidação lipídica no camundongo controle, mas se você trata com antioxidante, você reduz a oxidação lipídica, mostrando que de fato esse antioxidante está protegendo contra o dano oxidativo. Poderia explicar então a redução do envelhecimento. Mas os radicais livres são importantes para outras coisas, tá? Então, os radicais livres não necessariamente são todos vilões, tá? Se você acabar com os radicais livres totalmente, ou se você se entupir de antioxidante, isso também não vai ser bom, tá? Os radicais livres são importantes para alterações de funções de proteínas de modo geral, tá? Então eles são importantes, por exemplo, para você conseguir formar pontes de bisulfeto, tá? Então se você tem uma proteína lá que você precisa fazer uma ligação entre duas cisteínas para formar uma ponte entre dois enxofres, você precisa de radicais livres para isso acontecer. Então se você não tiver radical livre nenhum, você, de forma controlada pelo menos, você não vai ter o enovelamento correto de proteínas, tá? Então também são importantes para você fazer modificação em aminoácidos, inserção de nitrogênios, inserção de outros radicais, porque isso pode ser importante para a atividade da proteína, tá? Então, radical livre demais é ruim, mas radical livre de menos também não funciona. Você tem que ter uma quantidade ideal de radical livre para que a célula funcione corretamente. A idade cronológica também aumenta o risco de doenças metabólicas de modo geral que podem acelerar o envelhecimento, tá? Então aqui eu estou acompanhando alguns idosos, então esses idosos foram acompanhados por algum tempo, foram 7 anos, se não me engano, e o que eles viram foi o seguinte: estão olhando aqui a composição do corpo, a quantidade de massa magra, massa gorda, porcentagem de gordura e atividade física que essas pessoas fizeram, esses idosos, né, comparando homens e mulheres. E eles viram que o envelhecimento reduz a massa magra em homens, tá? Então, se for aqui a massa magra, você tem uma redução na massa magra em homens, tá? E você tem um aumento da massa gorda em homens também, tá? Então, e isso acontece mesmo sem a redução da atividade física em mulheres, tá? Então, se olha aqui, as mulheres elas têm um aumento da massa gorda, tá? Mas elas, embora os homens tenham uma redução da atividade física, o que poderia explicar esse aumento de massa gorda, as mulheres não têm uma mudança na quantidade de atividade física nesses anos, tá? Então você tem uma mudança, um aumento de massa gorda, mesmo sem uma mudança no gasto energético, pelo menos com atividade física. Pode ser que o metabolismo basal esteja diminuindo, mas a atividade física não diminui e ainda assim a massa gorda aumenta. Então fica cada vez mais difícil você emagrecer, é mais difícil você manter o peso e fica mais fácil você ter doenças metabólicas que a gente viu nas últimas aulas, obesidade, diabetes, por exemplo. Tá? Então isso explicaria o aceleramento do envelhecimento a partir de doenças metabólicas. Uma coisa que é muito clara para vários modelos, que eu acho super interessante, é uma comparação, o que a gente chama de trade-off, uma troca entre longevidade e reprodução. Tá? É muito claro que conforme você aumenta a longevidade, você reduz a fertilidade. E por outro lado, se você aumenta a fertilidade, você reduz a longevidade. Por que isso acontece? Tá? Qual é a teoria? Para vários modelos, o que acontece é o seguinte: se você tem um ambiente desfavorável, tá? Você tem pouca comida, por exemplo, você tem uma redução da sinalização das vias de insulina ou da via de IGF-1. Tá? Isso em vários modelos, vou mostrar para vocês. Tá? Essa redução da via de insulina causa vários fatores. Tá? Entre eles, você tem um aumento de resistência ao estresse, então esse ambiente desfavorável estressante faz sentido que você consiga tentar sobreviver a esse ambiente. Você tem um aumento da longevidade, tá? E uma redução da reprodução. Qual é o sentido disso? Se o ambiente está desfavorável, não faz sentido você botar filhote no mundo, tá? A chance de ele sobreviver vai ser pequena.
Então a ideia é que você tente sobreviver o mais tempo possível, né? Aumente a sua sobrevivência por mais tempo nesse ambiente, até você conseguir chegar num ambiente que o ambiente se torne favorável ou que você consiga migrar para um ambiente diferente que esteja mais favorável, e aí você consegue então botar os filhotes no mundo e manter a sua espécie. Tá? Isso funciona para várias espécies. Vou dar um exemplo para vocês, de novo, o verme C. elegans. O ciclo de vida dele tem alguns estágios de larva até virar adulto. Então esse adulto vai então botar os ovos para gerar novos vermes. Tá? Se você pega esse verme e coloca ele num ambiente sem comida, o juvenil, ele entra numa fase de hibernação, que é chamada Dauer, tá? Que foram descobertos genes DAF, eu vou falar de algum deles para vocês. Essa larva fica então fica hibernando até você conseguir. Então ela sobrevive por muito tempo até você colocar ela num ambiente favorável. Quando você coloca comida de novo para ela, ela rapidamente se transforma no adulto, bota os ovos e morre. Tá? Então ela fica esperando o ambiente favorável para conseguir manter a espécie. Então essa é a ideia, você aumentar a sua longevidade à custa da reprodução para conseguir chegar num ambiente favorável e se reproduzir. Então reduzir a via de sinalização de insulina parece ser muito importante para você conseguir aumentar a sua longevidade. E isso explica, então, os fatores como que a restrição calórica funciona. Você reduzir a quantidade de comida que você come, reduz a sinalização de insulina e aumenta, então, o tempo de vida. Isso funciona para vários modelos. Tá? Então, o restrição calórica funciona em vários modelos, reduzindo a sinalização de insulina. Tá? Então, isso funciona para levedura. Tá? Se você coloca glicose na levedura, tá? Se você botar uma grande quantidade de açúcar no meio de cultura, ela vive menos, mas se você coloca pouco açúcar, ela vive mais tempo. E em série, que eu falei para vocês, né? Então, se você reduz a sinalização de insulina, você tem um aumento da longevidade. Em moscas, a mesma coisa acontece. Então, em condições normais, você tem sinalização de insulina e você tem uma redução da longevidade. Se você faz restrição calórica, reduz a sinalização de insulina, você aumenta a longevidade. Em camundongos também parece acontecer. Então, em condições normais, sinalização de hormônio de crescimento e IGF-1, você tem uma redução de longevidade. Se você reduz, então, a quantidade de comida, você teria um aumento da longevidade nesses modelos. Eu vou mostrar algumas coisas nesse sentido para vocês agora. Um exemplo interessante é esse gene cloto aqui, que foi descoberto em camundongos, tá? Na década de 90. Quando fizeram genes knockouts para esse gene cloto, o que aconteceu? Esses camundongos eles morriam mais rápido, tá? Então tinham uma longevidade super baixa, tá? Eles tinham um peso corporal reduzido, então eles cresciam menos que os camundongos controles, tá? E tinha menos atividade locomotora, tá? Então você olha quanto eles estavam andando, eles andavam menos. E a pisada deles era diferente, tá? Esses camundongos têm uma pisada mais longa, esses camundongos tinham uma pisadinha mais curta, tá aqui marca das patinhas, tá? Isso aqui mostra sinais de envelhecimento precoce. Além disso, você tem arteriosclerose, tá? Então você tem a calcificação de artéria e entupimento de vasos. Isso aqui é a aorta. E também calcificação de vasos no rim, do camundongo. E osteoporose. Tá? Tem redução da quantidade de cálcio nos ossos. Tá? Dá para ver aqui. Camundongo controle com o osso bem preenchido, enquanto o camundongo nocaute com redução de calcificação. Tá? Então esse camundongo tem um envelhecimento precoce. Então esse gene está envolvido de alguma forma em regulando quanto esse camundongo vive, quanto tempo esse camundongo vive e quanto ele envelhece. Por outro lado, se você faz um camundongo super expressão do cloto, tá, esse camundongo vive mais tempo. Tá? Então diferentes, o verdinho é o camundongo controle, diferentes formas de super expressão do gene cloto faz com que tanto machos quanto fêmeas vivam mais tempo. Tá? Você não tem uma diferença no peso corporal, mas você tem uma redução da fertilidade. Tá? Então os camundongos vivem mais tempo, mas tem menos filhotes. Então, de novo, você tem uma troca entre longevidade e reprodução. Se o camundongo vive mais tempo, ele tem menos filhotes. E pensando em outros sentidos de envelhecimento, camundongo superexpressão do cloro também tem melhor desempenho em teste de memória. Tá? Então esse aqui é um experimento que faz tempo de freezing, tá? Tempo de congelamento, seria assim, como é que isso funciona?
você treina o camundongo para ele ter medo de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, a gente normalmente faz uma plataforma que dá um pequeno choque no camundongo. Não dói, mas o camundongo toma um susto. Tá? Então, sempre que ele descer para a plataforma, ele vai tomar um choque enquanto tocar uma sirene, ou acender uma luz, ou fizer algum barulho. Então ele vai associar aquele barulho com o choque que ele está levando. Tá? Então depois que você treina o camundongo, você só acende a luz ou faz o barulho, mas não dá o choque. Como o camundongo vai ficar com medo, ele vai ficar paralisado. Tá? É, se o camundongo lembrar, se ele não lembrar, ele não vai, o tempo de freezing, o tempo que ele ficar parado com medo é menor. Tá? Então dá para ver que os camundongos super expressão do coloto, tá aqui no plano das barras pretas, eles têm um tempo de freezing maior, eles ficam com medo por mais tempo. Ou seja, eles têm uma capacidade de associar o estímulo com medo maior. Isso mostra que eles têm mais memória. Tá? Então, uma super expressão de coloto deixa o camundongo. Isso aqui são camundongos mais velhos, tá? Então deixa os camundongos com uma maior longevidade e maior capacidade de memória, mostrando que eles têm um envelhecimento reduzido. Como é que esse genicloto funciona? Tá? Então tem várias hipóteses para mostrar como ele funciona, mas uma das coisas que a gente sabe que ele faz, tá? Ele funciona como um inibidor da via de insulina. Tá? Ou seja, de novo, se você tira a clota, a via de insulina funciona mais rápido, o camundongo envelhece, funciona melhor, o camundongo envelhece mais rápido. Por outro lado, se você tem mais cloto, você tem uma inibição da via de insulina ou da via de IGF, então esse camundongo envelhece mais devagar, mostrando de novo que você tem uma interação direta entre sinalização de insulina, restrição calórica e envelhecimento. As sirtuínas também são super importantes na via de restrição calórica, no controle do metabolismo, porque as sirtuínas estão envolvidas diretamente com atividade mitocondrial, proteção contra radicais livres e consumo de atividade catabólica. Tá? Então aqui eu tenho moscas, tá? Que são um experimento com drosófilas. E aqui nessas linhas eu tenho o seguinte, eu estou medindo aqui a sobrevivência das moscas de acordo com o tempo. Tá? Então aqui eu tenho a mosca controle, eu tenho a mosca fazendo restrição calórica. Tá? Então eu sei que a restrição calórica aumenta a longevidade. Tá? Se eu faço superexpressão de sirtuína 2, tá? Eu tenho um aumento da longevidade também. Então mostra que se eu tenho uma atividade maior de sirtuína, as sirtuínas estão ativadas quando eu tenho restrição calórica, ou seja, são ativadas quando tem baixa sinalização de insulina e poucos nutrientes de modo geral, um ambiente pouco favorável, de novo, voltando à história da longevidade, do ambiente, longevidade e reprodução, eu tenho ativação de sirtuína, então essa mosca vive mais tempo. Aí o que é interessante é que se eu faço restrição calórica somada à superexpressão de sirtuína 2, que está aqui, eu não tenho efeito aditivo. Então isso mostra que a restrição calórica age através de sirtuína. Tá? Então se eu faço os dois ao mesmo tempo, eu não tenho um efeito melhor. Então sirtuína 2, a restrição calórica age via sirtuína. Uma outra via de seleção que é importante é a via de Fox, que aqui no caso é DAF16, que eu estou falando de C. elegans. Tá? E essa via aqui de JNK, ele é uma via, de novo, envolvida com estresse ambiental. Então, ela é ativada quando você tem sinais de estresse no ambiente. Essa via bloqueia a via de sinalização de insulina, tá? E faz com que você tenha um aumento de resistência ao estresse e um aumento de longevidade. Você lembra dos antioxidantes que eu falei para vocês lá no início da astaxantina, tá? Esse tratamento com antioxidantes não aumenta a longevidade de vermes nocaute para DAF16, ou seja, foco só 3 para agentes mamíferos, tá? Ou seja, isso indica que, embora você tenha um efeito direto de antioxidante, você também depende das vias de combate a estresse ou das vias de restrição calórica. Então, se eu não tenho o fator que é importante para o aumento de resistência ao estresse, esse antioxidante perde efeito, tá? Que eu estou vendo aqui. Então, aqui o camundongo branco é o camundongo controle, camundongo não, desculpa, vermes. Então, o branco aqui é o controle, cinza e preto são com aumento, quantidades diferentes aumentadas de antioxidante, você não tem um aumento do tempo de vida se o camundongo não tem DAP16.
tá? E o que é interessante é que o tratamento com antioxidante já aumenta a atividade da DAF16. Então, a presença daquele antioxidante parece estar ativando as vias de resistência ao estresse, tá? Então, eu estou olhando aqui, tá em verde aqui, é o DAF16. Então, se eu tenho aqui o controle, dá para ver que o DAF16 está espalhado pelo corpo do verme, e quando eu tenho tratamento com antioxidante, eu consigo ver que o DAF16 está presente nos núcleos, que são essas bolinhas aqui. Ou seja, o DAF16, como é um fator de transcrição, ele está no citoplasma, ele não está funcionando. Quando ele vai para o núcleo, ele está fazendo a atividade dele, tá? Aumentando a expressão de genes envolvido com resistência ao estresse. Então, o antioxidante está ativando o DAF16, e é por isso que quando os vermes não têm DAF16, o antioxidante perde o efeito. Por último, então, vou falar para vocês de MPK. MPK, assim como a sirtuína, está envolvido com aumento de catabolismo, aumento de atividade mitocondrial, aumento de produção contra radical livre, está envolvido com um envelhecimento e longevidade, tá? Então, aqui eu tenho vermes, C. elegans. Se eu faço a deleção de MPK, que é a KK2, é o nome do gene no verme, eu tenho uma redução da longevidade. Então, aqui em preto eu tenho o verme controle, ele vive esse tempo aqui. Então, aqui eu tenho quantos vermes estão vivos e aqui o tempo. E na linha vermelha eu tenho a direção de MPK. Então, eu tinha mostrado para vocês em mosca que o superexpresso sirtuína ele vive mais. Tá? Se eu tiro o MPK, que funciona junto com a sirtuína, ele vive menos. Tá? Se eu faço a deleção do receptor de IGF-2, que é DAF2 aqui no verme, eu tenho um aumento de longevidade. Então, se eu inibo a via de sinalização de insulina, tá? Ou de fator de crescimento, eu tenho um aumento da longevidade. Então, de novo, sinais de insulina estão reduzindo o tempo de vida. Então, se eu tiro esse sinal, o verme vive mais tempo. Agora, se eu faço uma dupla deleção de MPK e do receptor de IGF-2, eu tenho uma redução de longevidade de novo, que está aqui o laranja. Tá? Ele vive tanto quanto a MPK. Isso mostra, então, de novo, que a via de insulina funciona de modo contrário das vias de MPK e de sirtuína no controle do tempo de vida. Então, se eu tenho sinais ambientes desfavoráveis, tá? Com pouca comida, eu tenho menos insulina, mais MPK, mais sirtuína, o meu bicho vive mais tempo. Mas vai ter menos reprodução. Se eu tenho ambientes favoráveis, com mais comida, eu tenho mais sinalização de insulina e fator de crescimento, o meu bicho vive menos tempo, mais vai ter maior fertilidade. Então, uma forma que é estudada hoje para tentar entender como funcionam as vias de restrição calórica poderiam ser importantes para a gente conseguir pensar em novos tratamentos para envelhecimento ou para pelo menos melhora da qualidade de vida das pessoas mais idosas. Então, pessoal, isso foi a nossa aula de envelhecimento. A gente está acabando aqui a disciplina agora. Então, nessa aula eu falei para vocês de vários fatores que estão envolvidos com o envelhecimento, incluindo estabilidade genômica, radicais livres, perda de massa magra, aumento de massa gorda com o passar do tempo. E falei um pouquinho de restrição calórica das vias envolvidas e como isso pode ajudar nos próximos tratamentos para a melhora de qualidade de vida dos idosos. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da disciplina. A gente vai terminar aqui. Um abraço e tchau, tchau.